Olá, alunos do nono ano, bem-vindos a mais um vídeo de correção de atividades. Hoje vamos corrigir a atividade 24. Parabéns, sempre, né? Parabéns, sempre, para aqueles que estão fazendo. Parabéns, continue assim, muito bom. E para quem não está fazendo, vamos lá. Vamos para a correção, então. Atividade 24. Vamos lá, gente. Toca a ficha. Bom, aqui na primeira questão a gente tem, né, que a Maria ela realizou um investimento. Então, olha só, o investimento, que é o capital, de R$ 750, certo? A taxa é o I, de 10% ao ano. 10% é 10 dividido por 100, que é 0,1, certo? É isso que a gente tem. E aí eu quero saber na letra A, vamos fazer aqui, ó. Letra A, eu quero saber o montante depois de 4 anos. O tempo é 4, ok? A fórmula que a gente vai usar é a fórmula, falando em juros simples, então a gente vai usar a fórmulazinha do montante do juros simples, que é capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo, certo? Então vamos lá, o montante é o capital, que é 750, vezes 1 é 1 sempre, né? A taxa, que é o I, é 0,1 e o tempo é 4. Ok, a gente vai resolver o que primeiro? Primeiro que está dentro do parênteses. E primeiro a multiplicação. Tem adição e multiplicação. Primeiro sempre a multiplicação. 0,1 vezes 4, olha só, é 0,4. Aí a gente pode somar. 1 mais 0,4 é 1,4. Se quiser botar o parênteses, não tem problema, pode colocar. E aí, finalmente, é só multiplicar. 750 vezes 1,4 dá 1050. Então, qual é o montante? A resposta vai ser que o montante é 1050 reais depois de 4 anos, certo? Isso foi a letra A. Na letra B, isso aqui continua o mesmo, tá? Isso aqui vale tanto para A como para B. Então, na letra B, quer saber quantos anos esse capital vai ser investido para que eu tenha um montante de R$ 1.275. Bom, eu vou usar a mesma fórmula. M de montante igual a C, que é o capital, 1 que é 1, I que é a taxa, T que é o tempo, certo? O montante eu tenho o valor, é 1.275. O capital é 750, 1 é 1, a taxa é 0,1 e o tempo eu não sei, eu quero achar. Bom, como é que eu vou resolver isso? A primeira coisa, eu não posso mexer dentro desse parênteses porque tem uma letra aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ficar só com o parênteses. Eu vou ter que tirar esse 750 daqui, ok? Esse 750 ele está multiplicando o parênteses. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então eu vou escrever o 750 dividindo, certo? Aí agora sobrou só o que tinha dentro do parênteses. Eu não preciso mais botar o parênteses. Detalhe importante, se quiser botar, pode botar que não tem problema, tá? Ok, agora eu vou dividir 1.275 dividido por 750
dá 1,7. Isso é igual a 1 mais 0,1 vezes t, ok? Agora vamos isolar o t. Esse 1 ele está somando a operação inversa da adição e a subtração. Então eu vou escrever ele diminuindo. 1,7 menos 1, olha só. Não é 0,07, mas é 0,7. Certo? E agora esse 0,1, eu vou botar para cá. Ele está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então eu vou escrever ele dividindo. E olha só que triste, 0,7 dividido por 0,1 é 7. Então a minha resposta vai ser que o tempo é 7 anos. Certo? Esta foi a primeira. Vamos adiante. Aqui na 2, olha só. A gente tem um empréstimo de 780 por um período de 7 meses. E ela pagou um juro de 351, certo? Quer saber qual a taxa de juros simples que foi cobrada nesse empréstimo. Então, olha só, eu não tenho um montante, eu tenho o juro que ela pagou. Então, a gente vai usar a formulazinha do juro simples, né? Que é J, que é o juro, igual ao capital inicial vezes a taxa vezes o tempo, certo? Então, vamos ver. O capital foi 780. O tempo, que é o período, foi 7 meses. 7 meses. Vou botar aqui meses para não achar que é metro, né? E o juro que foi pago foi de 351 pilas real. Eu quero saber qual a taxa. Qual é a taxa? Então, vamos lá. A gente vai jogar aqui na formulazinha. O juro é 351, que é igual ao capital, que é 780, vezes a taxa, que eu não faço ideia de quem é, vezes o tempo, que é 7. Certo? Agora, como é que eu vou resolver isso aqui? Bom, eu tenho que tentar resolver isso aqui, porque a gente só tem multiplicação. Então, aqui eu não vou mexer por enquanto. Eu tenho multiplicação. Na multiplicação, a gente tem a ordem dos fatores não altera o produto, certo? A ordem das batatas não altera a maionese, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Enfim, não altera o produto. Então, eu posso multiplicar esse 780 com esse 7, certo? 780 vezes 7, de cabeça, isso dá 5.460, vezes a taxa que eu não sei qual é, eu não posso multiplicar porque eu não sei o valor, certo? Agora a gente vai isolar isso. Esse 5.460, ele está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Eu vou escrever ele dividindo. Detalhe importante. O 5.460 é bem maior que o 351. A gente tem vontade de botar ele na parte de cima, né? E menor na parte de baixo. Não. Ele está multiplicando, ele a gente escreve dividindo, ok? Cuidar para não confundir isso aí. Essa divisão dá um número bem legalzinho. Isso dá 0,06428571 e assim por diante. 3 casas depois da vírgula tá ótimo, tá? Mais que isso não precisa. Certo? Deu isso aqui. Bom, para eu achar a taxa, que eu quero saber a porcentagem, né? Quantos por cento. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse 0,064 e quando eu tenho naquela com porcento, para eu saber o valor decimal, o que eu faço? Eu divido por 100. Então, se eu tenho o valor decimal e quero achar a porcentagem, eu faço o inverso. Eu multiplico por 100. E aí, 0,064 vezes 100 dá 6
6,4%. E esse é o meu resultado final, certo? A taxa foi de 6,4%. Ok? Essa foi a questão 2. Vamos adiante. Aqui na 3, o que a gente tem? A gente tem um capital de 2.500, certo? Ele foi aplicado a uma taxa de juros simples, a taxa de 2% ao mês. 2% é 2 dividido por 100, que por acaso é 0,02, certo? E a gente teve um montante de 2.900 e eu quero saber quantos meses esse capital foi aplicado. Quantos meses? Eu quero saber o tempo, ok? O que a gente vai fazer? Vai usar a fórmula do montante, que é esta aqui, certo? Então vamos lá. O montante é 2.900. 2.900. O capital é 2.500. 2.500. O 1 é 1. Uau! O I, que é a taxa, é 0,02. E o tempo eu não sei, eu quero encontrar. Mesma coisa de antes, tá? Eu tenho a letra dentro do parênteses, eu primeiro tenho que tirar esse carinha aqui. Este 2.500, ele está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Putz. E aí a gente ficou com isso aqui, ok? 2.900 dividido por 2.500 dá 0,16, ok? Desculpa. Apaga, esquece. Dá 1,16. Eu já estava querendo diminuir o tamanho da conta. 2.900 dividido por 2.500 dá 1,16. O resto aqui ficou igual. Agora sim, esse 1 ele está somando, ele vai passar, a gente vai escrever ele diminuindo, né? A operação inversa da adição é a subtração. Agora sim, 1,16 menos 1 dá 0,16. Ah, queria comer um pedaço da conta, coisa feia. Certo? Esse 0,02, ele está multiplicando, a operação inversa é a divisão, então eu vou escrever ele dividindo. E olha só que triste, 0,16 dividido por 0,02 dá 8. Então a minha resposta, o tempo é 8 meses. Certo? Não é difícil, né? Só botar na fórmula ali que dá tudo certo. Ok, vamos adiante. Aqui na 4 a gente tem um capital de R$ 640. Ele foi aplicado por 3 meses. Tempo 3 meses. A uma taxa de juro composto de 2%, que por acaso a gente viu antes que 2% é 2 dividido por 100 é 0,02, certo? E a gente quer saber quantos reais de juro deu essa aplicação, tá? Aí a gente tem um problema. No juro composto não tem formulazinha do juro, que nem no juro simples lá, que é o J igual a C vezes I vezes T, certo? A única fórmula que eu tenho no juro composto é a fórmula do montante, que é C, o M, né, igual a C vezes 1 mais I
fecha parênteses, elevado a t. Essa é a formulazinha, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai achar o montante, porque eu tenho o capital, que é 640, eu tenho 1, que é 1, eu tenho a taxa, que é 0,02, e eu tenho o tempo, que é 3, certo? Então, eu tenho 640, primeiro resolve o que está dentro do parênteses, 1 mais 0,02 é 1,02, se quiser botar o parênteses, pode botar, elevado a 3, ok? Bom, 1,02 elevado a 3, para quem não lembra, 1,02 elevado a 3 é 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, ok? Isto vai dar 1,061208, tá? O que eu falei antes? Vou botar o 640 aqui. O que eu falei antes? Até 3 casas depois da vírgula tá bom. Então, 1,02 elevado a 3 eu vou colocar que é 1,061, tá? 3 casas depois da vírgula já tá bom. E aí a gente vai multiplicar. 640 vezes 1,061 dá 679,04. Isso aqui é um montante, mas eu não quero saber o montante, eu quero saber quanto de juro, tá? Como é que eu vou saber quanto de juro deu? Eu vou pegar, no juro composto, ou até no outro daria certo também. Para eu saber o quanto de juro deu, é só eu fazer o montante final menos o capital inicial que eu apliquei, certo? Então, o juro vai ser 679,04 menos o capital, que é 640. E isso vai dar 39,04. Então, a minha resposta é que o juro foi de R$ 39,04. Certo? Aqui no juro composto a gente não tem a fórmula do J, então a gente tem que fazer isso, ok? Essa foi a questão 4, vamos adiante. Aqui na 5 a gente tem duas continhas para fazer. Uma com juro simples, uma com juro composto, certo? Primeiro, vamos tirar os dados aqui, ó. Eu quero saber quanto de juro, tanto para A como para B, eu quero saber, vou botar aqui mesmo. Eu quero saber quanto de juro vai render a aplicação. Essa aqui é a aplicação, então esse aqui é o capital. 12.000. Vou botar o realzinho ali. 12.900 pila. 2.900 reais. Durante 2 anos. O tempo é 2 anos. E a taxa anual, isso é importante, tá? A taxa é anual e foi por 2 anos. Tem que cuidar sempre com isso. É de 9%. E 9%. 9% é 9 por 100, certo? E isso dá 0,09. Isso aqui é para o A e para o B, tá? Eu vou ter que fazer no juro simples e eu vou ter que fazer no juro composto. Então vamos lá. No juro simples, eu tenho a fórmula. Aqui, letra A. Eu tenho a fórmula. J é igual a C vezes I vezes T. Certo? É 12.900 vezes a taxa, que é 0,09, vezes o tempo, que é 2. Certo? Bom, 12.900 vezes 0,09 vezes 2 dá 2.322. Opa. Então, no juro simples, o meu juro vai ser
R$ 2.322. Certo? E aí a gente vai fazer agora a letra B. Bom, a letra B é juro composto. Eu não tenho fórmula para juro composto. Eu vou ter que usar a fórmula primeiro do montante, né? Que é o capital C, 1 mais a taxa I elevado ao tempo T. Certo? Então vamos lá. Meu montante vai ser o capital, que é 12.900, vezes 1, que é sempre 1. A taxa é 0,09 e o tempo é 2. Muito bem, primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses. 1 mais 0,09 dá 1,09 e isso é elevado a 2. Certo? 1,09 elevado a 2, 1,09 vezes 1,09. Isso vai dar, deixa eu botar o 12.900 aqui, vezes, isso vai dar 1,188. Se quiser botar só 3 casas, mas como só tem 4 também, se quiser botar as 4 casas, não tem problema. Vamos deixar assim. 12.900 vezes 1,1881 vai dar 1,532,6,49. 15.326,49. Isto é o montante. Para eu saber o juro, é a mesma coisa que a gente fez antes, né? Montante menos o capital. Então é 15.326,49 menos o capital, que é 12.900. Aí a gente vai diminuir isso vai dar 2.426,49 e a resposta vai ser 2.426,49. Certo? Olha a diferença que deu do juro simples para o juro composto. Por isso, quando o banco cobra da gente, ele cobra com juro composto e as lojas. E quando é para aplicar o dinheiro para render, é no juro simples. Certo? Bem legal isso, né? E é isso aí. Essa foi a 5. Beleza? É isso aí, minha gente. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, espero que todos estejam bem, né? Se cuidando, usando máscara quando saem de casa, álcool gel, lavando bem as mãos, né? Cuidar bastante. Mais uma vez, parabéns para quem está fazendo. Continue sempre assim, fazendo. E não esqueçam, matemática, é legal. Nunca esqueçam disso, nunca. E a gente vai ficando por aqui, gente. Então, nos anos, um abraço para vocês. Se cuidem, continuem fazendo as atividades. Tá quase, estamos no finalzinho já, na reta final, né? Se cuidem. E é isso aí, gente. Um abraço para vocês. Fui, solta a música aí. Tchau.